Bom, aqui é uma oficina, um workshop que vai ter com um convidado egresso da Unicamp também, Civil 011, para fazer um pouquinho de interação quanto a pitch, funding, patrocínio, apoios, e que a gente pode alcançar com agentes externos, internos, etc. E que é para ser um workshop mesmo, tem interação, então, por favor, fiquem à vontade para interagir com o Pedro Carneiro, egresso da Unicamp e partner na Ace Venture. Vamos lá. Parabéns. Falte. Obrigado, pessoal. Obrigado, Danilão. Obrigado, inclusive, pelo convite, por lembrar de mim aí do Patronos. Acho que é muito bacana. Se vocês não se importarem, eu vou sentar aqui, porque é muito mais um papo aberto do que os slides. Eu não vou apresentar nenhuma aula, acho que vocês já estão um pouco cansados disso. Então, porque eu lembro que eu estava um pouco cansado na minha época. Bom, deixa eu contar um pouquinho sobre a minha história, o que eu faço lá na Ace Ventures e um pouco do que eu aprendi com captação de patrocínio como um todo, captação de dinheiro como um todo. Eu, como o Danilo falou, eu sou Civil 011 e em 2014 eu, junto com outros 2 colegas da ECA, fundamos uma startup de energia solar fotovoltaica que ficou incubada aqui na incubadora da Unicamp, quando eram só 2 salinhas. E, claro, né, eu estava no 4º ano de faculdade, então acabei fazendo um pouco de tudo junto. Eu fui da empresa Júnior, fui da Project, fica ali na frente. Durante 3 anos, fui presidente da Project, depois virei conselheiro. E nessa experiência de ser presidente da empresa Júnior foi onde eu conheci essas pessoas da ECA e conheci várias outras pessoas que acabaram me levando para outros lugares também. E aí acabei empreendendo com esses 2 colegas dentro da incubadora. Fiquei 5 anos tocando o negócio. Foi uma das primeiras empresas de energia solar do Brasil. E a gente que inclusive fez o projeto de energia solar aqui na Unicamp. Eu fiz o projeto aqui na Civil, a gente colocou em várias outras instituições aqui, foi muito bacana. A Solstício Energia continua existindo hoje. Se vocês pesquisarem, tem vagas de estágio, tem vaga para trabalhar lá aberta. Só que depois, em 2017, eu resolvi vender a minha participação, sair, tinha entrada de outros sócios, outros investidores, e resolvi sair, porque, enfim, estava olhando para outras oportunidades. Fui trabalhar numa outra empresa que talvez vocês conheçam, que chama Natural One, que é uma empresa de sucos, aquele suco quadradinho com a tampinha verde. Fica aqui em Jarinu, na Dom Pedro. Entrei lá, fazer a virada da empresa. A empresa nasceu em 2012, nunca tinha dado lucro um mês na história. E aí eles mandaram embora toda a diretoria, colocaram toda a diretoria nova, e essa diretoria abriu um programa de trainee. E conhecendo as pessoas que estavam lá tocando, eu resolvi me candidatar lá no trainee, eles acabaram me chamando. E durante esses 2 anos que eu fiquei lá na Natural One, eu trabalhei direto com o diretor global de fusões e aquisições da AB InBev, né, que é a holding dona da Ambev. E ele que fez a aquisição de todas as grandes marcas aqui que hoje são parte da Ambev, né, tipo Colorado, ou Avols e várias outras, Patagônia, enfim, muitos que vocês conhecem aí. E trabalhar com esses caras foi muito bacana, cresci pra caramba. Depois de 2 anos, saí de lá, saindo da Natural One, que eu vim parar aqui na Ace. A Ace Ventures hoje é um investidor de Venture Capital, como o Danilo bem falou. Eu comecei numa frente de consultoria de inovação. Então, também todo ano a gente tem uma série de vagas de estágio efetivas lá na Ace. A gente acabou de colocar para dentro 20 estagiários no nosso programa de internship. Quem quiser saber mais depois pode acompanhar as nossas redes. Mas acabei entrando em contato lá por causa de um calouro meu, que também foi da Project na época e que estava trabalhando lá como estágio. Achou que era legal e me convidou. Lembra do Miguel? Miguel Narras. Então, ele tá lá ainda até hoje. Hoje ele é CEO de Business Unit. De educação, inclusive, que eu vou conectar ele com o pessoal da EduCorp. Enfim, e aí eles acabaram me chamando lá, fiquei 3 meses na inovação corporativa, para depois ir cuidar das nossas frentes de investimento. Esse que eu tive de fundraising foi aqui mesmo, né? Eu participei da primeira e segunda comissões organizadoras da SEC, que é a Semana de Engenharia Civil. Foi o primeiro grande desafio, assim, de levantar dinheiro, na época que Odebrecht, Andrade Gutierrez, estava todo mundo com dinheiro no bolso, né? E era pré-Copa do Mundo, todo mundo animado com o civil. Hoje já nem tanto. E, enfim, acabei participando de várias outras entidades aqui, fiz fundraising em muitas delas, participei do Conselho da Talento, não sei se a Talento existe ainda hoje, beleza? Enfim, acabei tendo bastante contato com isso, né? Hoje, a Ace investiu em cerca de 150 empresas. Dessas 150 empresas, a gente já vendeu 27 delas para grandes corporações. Já vendemos empresas para a B2W, para o Itaú, Mercado Livre, Lynx, Loft, Empíricos, várias marcas aí que vocês conhecem. E várias dessas empresas talvez estejam no dia a dia de vocês, como Convênia, que é uma empresa de gestão de RH, de folha de pagamento, etc.
Cuponeria, que é uma empresa que faz a distribuição de cupons de desconto. Tem arquiteto de bolso para você fazer o seu projeto de arquitetura. Enfim, são centenas aí que a gente já trabalhou junto. Indo pro grosso do negócio, né? E eu queria muito abrir o espaço para vocês, inclusive, interromperem e a gente ir tratando alguns casos específicos. Eu acho que a principal coisa que eu aprendi no momento de fundraising, né, de você conseguir levantar capital, levantar patrocínio de terceiros. Acho que vale colocar um último comentário. Esse ano a gente fez um evento da ACE, chamado ACE Summit, que teve mais de 1.500 pessoas, foi lá em São Paulo, e foi um evento que foi quase R$1 milhão de gastos, né, e a gente cobriu com mais patrocínios do que a gente teve de gasto. Então a gente teve patrocínios grandes como Stripe, que é um meio de pagamento internacional, Swile, que é aquele cartãozinho de benefício, AWS da Amazon. Enfim, a gente tem uma rede de relacionamento muito bacana e eu, ainda bem, né, aprendi a levantar dinheiro desse pessoal. Mas começando aqui nas aplicações, o que eu aprendi principalmente em relação a você captar patrocínio e quais os direcionamentos que eu acho que dá para dar mais práticos assim sobre quem está olhando especificamente para instituições, né, e para levantar dinheiro dessa forma. Principalmente enfrentar esse processo de fundraising como um processo de venda. Porque na prática é isso que é. Na minha época de Semana de Engenharia Civil, a gente acho que acabou fazendo muito menos do que poderia ter feito se a gente enfrentasse o processo como um processo de venda, montando um funil claro e principalmente fazendo uma qualificação melhor das pessoas e instituições que podem se interessar. Ou seja, eu não sei se está muito claro para vocês, para cada um de vocês, quando vocês vão levantar capital, mas para cada vez que você levanta dinheiro de alguém ou pega dinheiro de alguém de alguma forma, você está sempre encaixado numa transação econômica. Ou seja, essa pessoa vai te dar o dinheiro e ela espera que tenha algo em troca. Uma parte desse algo em troca, como é o caso do Patronos, é me sentir bem no meu coração que eu estou ajudando a Unicamp e devolvendo um pouco do que eu tirei no passado, né? Mas em cada um dos seus prospects, né, empresas que podem ser empresas que vão trazer patrocínio para o seu negócio, quanto mais objetivo, real e concreto for o benefício que elas podem tirar, mais fácil é de você conseguir o patrocínio. Tão simples assim. E quando você começa a pensar desse jeito, o processo não é muito diferente do de validação de serviço de uma startup. E a gente lá na ACE trabalha com aceleração e desenvolvimento de startups, e a gente tem alguns passos muito básicos para você começar, que é, quando você tem um produto, né, nesse caso da instituição que está buscando patrocínio, você não consegue jogar fora o que você tem e pensar nas dores do seu cliente. Mas você tem que começar com o seu produto, né, com as atividades que você está fazendo e o que poderia ser oferecido, né, para as empresas que podem patrocinar. E aí eu acho que vem uma parte chave do negócio, que é conseguir mapear de uma forma bem profunda quais são as dores que os seus potenciais patrocinadores têm e quais são as frentes que você pode oferecer de uma forma concreta. Ou seja, coisas que a gente falava lá na SEC, né? As grandes empresas querem contratar, tem os programas de trainee, elas querem ficar próximas, né, dos alunos das universidades. E tudo bem, isso era verdade. Só que uma coisa que a gente não considerava e que acabou deixando a gente perder, acho que a gente deixou muito dinheiro na mesa lá na época, dava para ter feito eventos maiores e com maior resultado, quais são os potenciais concorrentes e substitutivos e como que a empresa mede os resultados baseado naquilo. Quando a gente foi captar esse 1 milhão que eu comentei desse último evento nosso, do ACE Summit, a gente faz uma conta meio que de baixo para cima. Quando a gente foi fazer a avaliação, a gente tem um relacionamento muito bom com startups. Então esse é o nosso ponto de partida, né? Ou seja, o que a gente tem para oferecer para as empresas que nos patrocinam? O relacionamento com startups, a gente tem mais de 20 mil startups no nosso ecossistema, que a gente já mapeou e entrou próximo. E também o nosso branding, a marca da ACE, que tem mais de 10 anos. A gente foi a melhor aceleradora do Brasil 3 vezes, a melhor aceleradora da América Latina 3 vezes, e o melhor fundo de Venture Capital do Brasil no ano passado, né? Então a gente tem uma força de marca muito grande. Essas são as duas coisas que a gente pode oferecer. E aí a gente tem que começar a fazer um brainstorming sobre quais são os tipos de empresa que podem se beneficiar dessas duas coisas que a gente tem. Então, isso é uma... Na minha época de engenharia civil, quando eu estava organizando os eventos aqui, eram coisas que eu não pensava muito. Eu simplesmente olhava para as empresas do meu setor ou da minha área, montava um deck padrão e ia para lá.
Mas quando você começa a pensar baseado em problemas, dores e o que a empresa faz para resolver esse problema hoje, uma das respostas pode ser nada, ela não faz nada. Mas o não fazer nada é o seu pior concorrente, porque provavelmente ela não faz nada, e se ela não faz nada, vai ser difícil dela chegar e começar um negócio novo por você. Então, quando a gente fez, no caso do Ace Summit, por exemplo, as dores que a gente mapeou a gente estava procurando empresas que poderiam usar essas duas coisas que a gente tem de bom, que é o acesso às 20 mil startups e um poder de marca forte. Então, quando a gente começou a fazer esse brainstorming, naturalmente surgiram algumas características da empresa ideal que mais teria interesse no nosso tipo de evento, né? E quais eram, né, essas? Ou seja, a gente quer empresas que tenham foco em vender para startups, porque ela consegue mapear e entender qual é o retorno dela imediatamente, e também que não tenham uma marca forte aqui no Brasil, mas que tenham dinheiro para investir em fortalecer essa marca. Então, esses dois critérios, para a gente, foi a base para o mapeamento das empresas que podem ter esse benefício. Então, a gente começa a fazer a conta de baixo para cima. Ou seja, empresas que têm uma marca forte lá fora e que têm capital para investir aqui no Brasil, e empresas que querem vender principalmente para negócios de tecnologia e startups. Se você olha as três grandes que eu falei, que é a AWS, né, a Amazon Cloud Services, a Stripe, que é uma empresa de tecnologia para meio de pagamento, e a Swile, que é uma empresa de cartão de benefício, né, flexível, essas três empresas encaixam exatamente no que a gente chama de ICP, né, que é o perfil ideal de cliente, Ideal Customer Profile. Então, indo por esse ICP, é a partir disso que a gente mapeou quais são as empresas que poderiam apoiar o nosso negócio. Então, acho que a primeira grande provocação que eu faço é, primeiro, entendam quais são as dores reais e a proposta de valor real que você pode trazer para um patrocinador. E, assim, seja bem rígido nela em relação a o quanto que isso é verdade e você não está só tirando da sua cabeça. Aqui na SEC, a gente vendia muito essa aproximação com os alunos e tal, mas, honestamente, na prática, a gente nunca conseguiu executar isso de verdade. No máximo que a gente fazia é toma um stand aqui para você colocar a sua moça do recrutamento para conversar com os nossos alunos. Mas eu acho que dava para ter feito tanta coisa a mais e talvez se a gente tivesse embutido isso na nossa proposta de valor, a gente teria fechado bem mais patrocínio. Ou seja, vamos fazer uma base de dados de todos os alunos e um acompanhamento durante tantos anos e um incentivo além do dia do evento, antes e depois, ou uma ativação com um executivo da Andrade Gutierrez, sei lá. Dava para ter ido muito mais fundo nisso, com coisas idiotas, que não são muito fora da caixa, mas é porque a gente não estava priorizando o nosso cliente, que era o patrocinador. A gente achava que o nosso cliente é o aluno, que é o público do evento, né? Mas na prática, o cliente é sempre o cara que dá o dinheiro. Não tem como fugir disso. Hoje, qual que é o nosso cliente como fundo de investimento? Os nossos investidores, né? Ou seja, eu priorizo o relacionamento com os investidores e o trabalho de encontrar boas startups e fazer elas crescerem é só um meio necessário para que a gente consiga chegar no fim, que é multiplicar o dinheiro dos investidores e ficar com um pedaço desse dinheiro. Então, acho que a primeira coisa importante é isso, assim. E o que eu aprendi é você não pode aceitar e ficar com a primeira proposta de valor que vem à tua cabeça. Normalmente ela é muito genérica e você acha que tá bom, mas quando você vai pra rua e monta um material, você vai tomar muito não, você vai tomar muito ghosting, os caras vão desaparecer e não vão responder. Raramente um cliente ou um prospect ele é honesto em relação ao que ele achou da proposta. Ele sempre vai falar, nossa, incrível, uau, vocês estão fazendo um negócio muito legal e tal. Mas eu não vou conseguir fazer. Se tiver alguém que vocês entrarem em contato e o cara falar, olha, isso não faz o menor sentido pra mim, então é uma bosta, é o que vocês querem, porque vocês precisam validar e entender se isso tá certo ou não. Então acho que esse é o primeiro ponto. Como é que eu monto isso como se eu estivesse vendendo para a empresa que vai ter o acesso? E se o trabalho de vocês, né, o que vocês estão operando, os eventos e as instituições que vocês trabalham, parecem não ter valor suficiente para poder tirar esse patrocínio da empresa, né, da corporação, é mais interessante você mudar um pouco a proposta de valor e colocar eventos novos e reformatar a estrutura do que você oferece para a empresa do que simplesmente ficar dando murro em ponta de faca até fechar. Então, acho que essa foi a primeira coisa que eu aprendi. A segunda coisa vem em relação à precificação.
e também como você chega nesses caras de baixo para cima. Quando eu estava aqui na SEC, a gente fazia de tudo, porque a gente tinha conexão direta com os tomadores de decisão dessas empresas, né? Então, basicamente, a gente ligava pro saque da Andrade Gutierrez, atendia o saque. Eu queria falar com o Guilherme do marketing, ele me passou esse telefone. Guilherme do marketing? Não sei, mas eu vou te passar pro marketing. E a gente não conhecia nenhum Guilherme, a gente não conhecia ninguém lá dentro, mas foi usando esse tipo de atalho que a gente conseguiu chegar nas conexões. Mas, sei lá, 2010 ninguém tinha LinkedIn, né? 2010 ninguém tinha Instagram. Então, eu acho que tem um caminho aqui bem mais relevante que vocês consigam construir uma conexão direta com o tomador de decisão. E eu acho que essa é a segunda grande dica. Não vá no contato@andradegutierrez.com. Você precisa primeiro ficar próximo das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de projeto e na tomada de decisão. Então, hoje, você consegue de uma forma muito fácil programar isso pelo LinkedIn. Hoje o LinkedIn acho que custa R$60 o LinkedIn Premium e o primeiro mês é grátis. No primeiro mês você consegue fazer um estrago gigante. E se você tem 15 pessoas na instituição, cada uma pega um mês diferente e vai dar tudo certo. Então, você consegue pegar e mapear quais são os funcionários dessas empresas, quais áreas que eles estão, colocam ali, né, o cargo deles, e você consegue entrar especificamente com aquele cara, entrar em contato e primeiro se aproximar para ele conhecer, etc., para você ir direto no tomador de decisão. Isso é uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, né? Então, dar esse salto e aí montar todo um funil. E aí, primeiro, né, montar a lista, a proposta de valor. Com essa proposta de valor, ver quais são as dores que você pode estar resolvendo das empresas, quais empresas podem ter essas dores, tudo até agora é palpite, tá? E baseado nas dores que você tem de palpite dessas empresas, você monta uma lista de empresas que têm um perfil parecido. Não precisam trabalhar necessariamente no mesmo setor, mas que podem se beneficiar da sua proposta de valor. Quando você montou uma lista de 20, 30, 50 empresas, não tem lista de patrocinadores com 5, né? Tem que ser 100, tem que ser 200. Quando a gente levanta dinheiro tanto para os nossos fundos quanto para as startups que a gente trabalha, né? Tem uma startup agora que está para levantar $20 milhões numa rodada Series B, uma empresa que a gente investiu lá em 2016. Esse cara teve que falar com 200 fundos do mundo inteiro para poder achar uma pessoa que tivesse, né, esse gancho e tivesse pronto para poder fazer esse tipo de investimento. Então, quantidade é importante nesse caso também. Então, você montou a lista, montou um textinho bonitinho, achou a pessoa certa no LinkedIn e conseguiu acessar ela para poder ou marcar uma apresentação ou bater um papo, aí eu acho que tem mais uma outra dica prática, que é a formatação do preço e como você apresenta isso para cima. Se você tiver no seu mapeamento empresas que são maiores, sei lá, eu quero um patrocínio da GE, quero um patrocínio da Bosch, quero um patrocínio da Ace, né, algum dia. Raramente você vai ter alavancagem e conseguir melhorar as suas condições de fechamento quando você baixa o ticket. Eu já vi muita gente mandando lá um pedido de patrocínio para a GE ou para a Amazon de R$5 mil. O problema é, para as pessoas que tomam esse tipo de decisão, a precificação dentro de um range, ela não importa. Aprovar um investimento e um patrocínio de R$5 mil dá o mesmo trabalho do que aprovar um investimento e um patrocínio de R$50 mil. O que ela vai avaliar? Primeiro, será que vale a energia que eu preciso? Porque eu preciso aprovar esse patrocínio, mandar para o meu chefe, mandar para o jurídico, mandar para o marketing e fazer uma ativação no dia que acontecer. E se esse investimento retorna para mim em relação às minhas dores lá que vocês mapearam. Então, muitas vezes, vale mais a pena você ser mais ambicioso. Ou seja, se vocês levantassem R$500 mil no ano, o que dava para fazer? Legal, parte dali. Né? Quando vocês... E isso é uma coisa que eu errei muito lá no começo, principalmente com a minha própria empresa. Eu sempre tentei fazer uma construção meio de baixo para cima, né? Olha, eu vou levantar aqui R$1.000, aí eu vou fazer um negócio, aí vai ficar legal. Aí eu vou usar isso para levantar 10 mil, aí vai ficar legal. Aí eu vou usar isso para levantar 100 mil. Só que isso aumenta muito o seu tempo de ciclo e você só tem um número certo de anos para ficar na faculdade, né? Por mais que tem muita gente que queira estender. Mas, pois é. Mas eu saí depois de 6. E assim, olha eu aqui de novo. Mas, então, a ideia é que você consiga idealizar algo que seja bem acima da capacidade da visão atual do negócio e monta um deck como se você fosse fazer isso. Um deck é um PowerPoint, né? Um dos valores aqui da Ace é ser o melhor do mundo.
né? Então, se você fosse receber investimento da NASA, como que seria o teu planejamento? Você ia pedir $1 milhão? Coloca no papel e vê como é que fica. Eu acho que isso é um ponto importante, porque muitas vezes você vai pedindo, sei lá, a gente vai lá para a Amazon, a gente poderia pedir para eles R$50 mil. E talvez eles tivessem topado, mas a gente já está falando com uma pessoa com a tomada de decisão mais baixa e o impacto e o retorno para eles ia ser diferente. No fim das contas, a gente foi para a Amazon com uma proposta muito mais ambiciosa. Ao invés de falar com o tomador de decisão do marketing, eu falei com o diretor da AWS do Brasil. E no fim das contas, a gente acabou fechando um negócio que nem a gente imaginava, mas eles construíram junto com a gente. A Ace Ventures hoje está com um programa de treinar 20 mil pessoas nas trilhas de dev da AWS de graça. Então, se alguém quiser trabalhar em back-end aí, só falar com a gente. De graça. Então, é por causa disso, por causa desse patrocínio, a gente mirou muito mais alto, né? E a gente pediu muito mais dinheiro para ter esse impacto. E eles olharam e falaram, legal. Só que sabe o que seria legal? Vamos montar esse programa aqui junto? A gente, claro. Se você der para mim R$1 milhão, eu faço o que você quiser. E aí rolou, né? Então, quando você sobe um pouco a tua régua e mira um pouco mais alto, eu acho que isso te tira um pouco ali daquela mediocridade de todo mundo que pede esmola, porque você não tá pedindo mais esmola, você tá vendendo uma experiência, um produto, uma solução. E aí, quando você é bem ambicioso, você instiga a vontade de te acompanhar. Os caras querem estar com você, porque você vai fazer coisas gigantes. Agora, quando você pede só R$2 mil, R$5 mil para poder bancar os nossos materiais, que tipo de dor que a gente está resolvendo desse patrocinador? Nada. Né? Tem várias soluções que dá para fazer, desde montar um programa que consiga abater dos impostos que aquela empresa tem para pagar, mas você precisa montar uma solução que seja um ganha-ganha, né? E conseguir validar isso de forma real. Então, mirar alto e entender essa baixa sensibilidade de preço, eu acho que é super importante. Que mais? E fazer isso cedo e sem muita pressa. Hoje, a gente está agora começando as conversas para o patrocínio e o trabalho do Ace Summit do ano que vem. A gente vai levantar uns R$3 a R$5 milhões para poder fazer um evento de um dia. Né? Então é um negócio gigante. É telas de 100 metros quadrados e tem VJ, mesa de som e etc. A gente vai trazer um palestrante internacional, um figurão. Por quê? Quando eu construo o evento dessa forma, eu já começo a falar com outro perfil de tomador de decisão e eu acesso direto os C-levels das grandes companhias do Brasil. Vou falar com o CEO da Gerdau, vou falar com o CEO da Amazon, vou falar com o CEO da Stripe nos Estados Unidos. Então, muitas vezes o que mantém as pessoas ali no andar de baixo das negociações é justamente a falta de ambição ou o medo de comunicar a ambição delas. Você quer fazer um evento de R$1 milhão? Bota aí no PowerPoint e mostra para as pessoas. Né? O fato de você, talvez, não se sentir capaz ou nunca ter feito isso, é o que te sabota e te coloca para jogar no Junior League lá com todo mundo. Então, acho que essas são coisas que eu aprendi, assim, e tem que ser um processo que a gente acompanha toda semana. Toda semana, cada um dos membros do time tem que ter uma meta de ligações que tem que fazer. A gente tem que fazer teste AB de, mandei esse textinho aqui para 50 caras, esse textinho aqui para outros 50 caras, esse aqui converteu bem mais, então vamos começar a trabalhar aqui. Ou quando você tem uma baixa conversão baseada nas suas premissas, tem que voltar e falar, olha, eu disse ali que eu ia resolver o problema de aproximar os alunos daquela instituição, daquela corporação. E ninguém fechou. Será que o problema é o pricing, o ponto de relacionamento que eu não achei a pessoa certa, ou será que realmente as pessoas estarem próximas dos alunos da Unicamp não significa nada para essa empresa? Essas são as 3 únicas coisas. Se você está resolvendo um problema real, você chega na pessoa certa, que tem um poder de decisão, e você precifica direito que ela veja valor, não tem como não fechar. Então, sempre que você toma um não ou alguém desaparece por 15 dias, é uma dessas 3 coisas. Não tem mais nada. Mas porque o ano que vem o budget... Ok, pode ser. Só que o budget que ela não tem para você hoje, ela usou para outra coisa 2 semanas atrás. Uma outra coisa que gerou mais valor para ela. Então, o que é? Né? Conseguir mapear isso direito, ser franco e conversar, extrair essas informações sobre os seus potenciais patrocinadores é importante. E a última coisa que isso é uma coisa que eu aprendi na Solstício lá,
você tem que ganhar uma resiliência e estar animado em tomar não. E muito não, um atrás do outro. Na minha época de solstício lá, óbvio, né? Como a gente estava criando um negócio do zero, o meu primeiro trabalho foi vendas. Porque você não tem empresa, você não tem primeira venda. Uma empresa que só tem produto não existe. Então, a gente trabalhava, né, no processo de vendas o tempo inteiro, e durante os 2, 3 primeiros anos eu toquei o time como um todo, né? Primeiro fazendo isso sozinho, depois contratei muitos estagiários da Unicamp, a gente chegou a ter 12 estagiários. Eram mais estagiários do que funcionários. Então a gente chegou a ter vários estagiários, a gente montou um time de vendas que automatizou uma boa parte do processo, e no fim das contas, depois de ter falado com mais de 3 ou 4 mil pessoas, a gente viu que a nossa taxa de conversão era aproximadamente 3%. E a gente tava olhando para poder melhorar isso, mas honestamente, não dá para subir de 3 para 30, né? Provavelmente dá para subir para 4, né? 4,5. A gente tinha muitas coisas que dava para mexer no processo. Mas enfrentar a dura realidade que pode ter uma semana inteira que eu vou fazer 20 ligações por dia e eu não vou fechar nada, é muito duro e é muito desmotivante. E é o que a gente faz aqui no processo de fundraising também. Quando a gente fala com os fundos, né, pode ser difícil conseguir um patrocínio aí de 10, 50, 100 mil reais. Mas é bem mais difícil convencer um cara a te dar 10 milhões de reais na sua mão. Pra você ficar por 10 anos para poder fazer o que você quiser. Eu vou achar boas startups e unicórnios e eu vou te devolver um múltiplo de dinheiro. É um negócio difícil de acreditar. Por mais que a gente tenha um histórico bom e etc. Então, esse trabalho ele exige muito mais do que só um ponto de contato na hora da tomada de decisão. Você precisa conhecer a pessoa de cara, você precisa bater um papo com ela, se ela se interessar pelo assunto e pelo processo, traz ela aqui, coloca ela num evento como esse, coloca ela em momentos em que ela consegue ser a autoridade, porque você está resolvendo um problema específico dela, né, que não é um problema, mas a gente chama de job, um job emocional. Toda pessoa quer se sentir validada, ouvida e etc. E hoje, vocês aqui, isso é uma coisa que eu usava muito na SEC e na Project. Vocês têm toda uma máquina e uma marca da Unicamp que vocês podem usar para poder fazer as pessoas se sentirem importantes. Quando você faz a pessoa se sentir importante, ela acha que você é importante também, que você colocou ela nesse pedestal, nesse patamar, e ela vai abrir a mão, né? Tem toda a parte racional, mas também tem a parte emocional de relacionamento, que é difícil fazer quando você está na faculdade, porque é um relacionamento que é muito difícil você ter atalhos, né? A maioria dos eventos de liquidez, quando a gente vende as empresas, quando a gente levanta muito dinheiro, é de gente que a gente já conhece faz 5, 10 anos. Né? Então, um dos primeiros mentores lá da ACE no nosso processo de aceleração era o Davi Vélez. Então, hoje, se chamar ele para o nosso evento, ele vem, mas é porque eu conheci ele faz 10 anos. Se você mandar um LinkedIn hoje para o Davi Vélez, eu não acho que ele vem. Né? Mesmo com a Unicamp e tudo mais. Então, construir esses relacionamentos é importante, mas acho que tem que ter um jeito de você acelerar esse ponto de contato. E aí, é completamente fora de protocolo, não tem um processo para isso. Mas onde seria o meu ponto de contato? Onde eu acho que tem um atalho para vocês tomarem? Vão nos estagiários dessas empresas que estão aqui. O Unicamper fala com o Unicamper. O cara que está no último ano, no primeiro ano de trainee, ele pega e responde, ele fala e ele vai trabalhar para você lá dentro da empresa para poder vender esse projeto lá dentro. Que é de novo o job emocional, né? Eu não sei se todo mundo aqui vai ter isso mais no futuro, mas eu tenho um senso de gratidão gigante e de give back gigante. Inclusive o Danilo parece que também, né? Tá no Patronos e tal. Então a gente, inclusive a Elisa também, que é do nosso ano, que fundou o grupo de investidores anjos da Unicamp, UniAngels. Então acabou que essa nosso cohort, assim, o nosso grupo, acaba se apegando muito à universidade. E se vocês pegam, por exemplo, a Beatriz, que é estagiária aqui na Civil, que é estagiária na ACE, né, e está aqui na Civil, se vocês entrarem em contato com ela para ver se a ACE pode patrocinar o negócio de vocês, ela com certeza vai lutar muito mais para conseguir esse trabalho para vocês do que se você entrar no contato @aceventures.com.br. Então, sei lá, acho que o resumo é isso, de ser bem pragmático e duro e realista com o valor real que você agrega para o seu potencial patrocinador, porque é um processo transacional, é venda. Não tem como fingir que é esmola. Ninguém dá esmola, é venda. Nem doação política é esmola, né? É de graça. Tudo tem uma contrapartida. Então tem que ser bem duro com isso. E não acreditar na primeira resposta que você se dá. Porque eles vão querer estar associados à marca Unicamp. Isso não significa nada. A marca significa muito. Mas o que é estar associado? Como eles capturam esse benefício? Tem que ir 2 degraus para baixo. Não pode aceitar uma coisa medíocre.
Depois que você definiu a proposta de valor, puxar o que a gente chama de ICP, né? Quais são as empresas que podem ter essa dor e que buscam essa proposta de valor? E você precisa sair com uma lista de 200 pessoas, 200 empresas, né? Ok. Dentro dessas 200 empresas, quais são as áreas que fazem esse tipo de mapeamento? É a área de marketing que faz investimentos? É a área de relações institucionais? Enfim, você conseguir mapear lá dentro como isso funciona, não é tão difícil, e achar as pessoas certas ou o seu palpite da pessoa certa lá dentro. Dá um trabalhinho? Dá, mas dá pra fazer, não é tão difícil. Depois, entrar em contato com cada uma delas, de preferência tentando achar um espaço em comum, né? Um evento que ela já foi, ou um estagiário que trabalha na mesma empresa e que é aqui da Unicamp, que você consiga se conectar e etc. Por último, crie relacionamento e primeiro tenha uma relação com a pessoa tomadora de decisão antes de você sair para um transacional, porque precisa de um trabalho de confiança. Você precisa fazer isso 2 ou 3 meses antes. Última dica, não pense pequeno e não tenha medo do ticket alto, porque pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho, blá, blá, blá. Mas o ticket baixo de 5 mil e o ticket alto de 50 mil ou 100 mil, ele passa com a mesma dificuldade. É tão difícil quanto. Eu acho que se você passa por esse playbook, segue algumas dessas dicas e faz isso 200 vezes, porque isso pode ser uma dificuldade, né? Quem tá tendo dificuldade de levantar patrocínio aqui, eu vou perguntar quantas pessoas você já falou. E se for menos de 200, provavelmente você tá chegando lá. É tipo eu vender energia solar lá, e antes de eu saber que a minha taxa de conversão é 3%, eu tentar vender para 50 pessoas, não vender para ninguém. Falar, esse negócio não funciona. Eu preciso de ajuda. Não dá. Muitas vezes você precisa mesmo grind, né? E trabalhar e colocar mais horas nisso para sair do outro lado. Eu acho que esse não tem nenhum rocket science aqui, né? Eu acho que deu para entender. Mas quando você faz essas etapas ali, uma atrás da outra, você é rígido com o outcome, né? Rígido com o resultado que sai, com as suas próprias premissas. Vai pra rua, valida, volta e muda conforme você vai aprendendo. E faz isso 200 vezes, vocês vão fechar alguma coisa. Não é possível. Tenho certeza. Porra, sei lá, eu demorei não tanto quanto eu imaginava, mas eu queria passar aqui para vocês, para falar sobre perguntas, cases reais, algum ponto que vocês acham que específico vocês querem algo mais prático, ou se concordam ou não. Eu não sei se eu tô falando uma coisa que é muito óbvia, ou uma coisa que é muito além. Pois não. Só passar o microfone porque como a gente tá transmitindo, aí o pessoal vai conseguir te ouvir também. Eu sou o Diego, coordenador da área do Baja, que faz essa aproximação com patrocinadores. Você falou do ghosting que a gente recebe de muitas empresas. É uma coisa muito real dentro da equipe. Eu mando e-mail, a galera não responde, ou então fala que vai responder daqui a, sei lá, uma semana e nunca mais chega com a gente. Você tem alguma dica para tentar minimizar isso? Legal. Talvez você esteja falando com a pessoa errada, ou talvez você esteja no momento errado, ou talvez a tua proposta de valor não seja atrativa o suficiente para que ela coloque você no topo da tua lista. Acho que uma coisa que é legal de fazer, e que você pode perguntar para pares ou para gente que está próximo essa pessoa que está te dando ghosting, quais são as metas dela? O que faz ela ganhar ou perder o bônus no final do ano? Beleza, quando você tem algumas hipóteses, isso tem alguma coisa a ver com você? Provavelmente não. Porque se tivesse alguma coisa a ver com você, você estaria lá em cima na lista dela. Então, o ponto é, você talvez não tenha entendido tão a fundo quais são as motivações dela, financeiras, emocionais e funcionais, para que você consiga estar no topo da lista. Porque se você estivesse oferecendo alguma coisa que fosse o vida ou morte para ela bater a meta dela no Itaú, ela ia estar aqui hoje. Então, é fazer essa lógica, né? E muitas vezes você não consegue subir no topo da pirâmide de uma pessoa dessa como no Itaú. Então, você vai para um outro. Né? Então, tem que entender. Se a gente fosse colocar regras ali, quais são as coisas mais importantes na vida e na carreira dela hoje, o que ela responderia? E eu acho que é pegar uma dessas coisas e tentar se amarrar nela. Ou seja, qual que é o cargo ou área que você está falando lá? Marketing e negócios mesmo. Tá bom. Então a gente começa a fazer algumas aferições, por exemplo, onde você acha que estão os principais indicadores da área de marketing e negócios? Dá para pensar em audiência,
ou seja, qual que é o alcance das coisas. Dá para pensar em marca empregadora, que isso pode estar dentro do RH ou de marketing, você tem que descobrir lá dentro do Itaú, mas se estiver dentro de marketing, tem uma frente que eles fazem a aferição de números de pessoas que se inscrevem nos processos seletivos, e etc. E aí você consegue ir listando alguns potenciais materializações das metas dela. Porque mesmo sendo marketing, a meta da pessoa não é só fazer um bom trabalho, muito mesmo no Itaú. Né? Ela tem um negócio que é metrificado e ela tem que correr atrás. Quando a gente descobre essas coisas, você vai linkando o teu trabalho com as metas dela. Então a gente fala, olha, se o teu trabalho é audiência, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um evento gigante que a gente vai fazer no auditório central aqui da Unicamp, no, sei lá, no ginásio. A gente vai fazer no ginásio um evento gigante do caralho e ali você vai divulgar o teu processo seletivo. Então, a gente vai transmitir em todas as plataformas, a gente vai ter número de audiência correto, a gente vai ter pessoas que vão contar o número de gente que vai lá, a gente vai divulgar as inscrições, vai ser tudo gratuito, e a gente vai ter coffee break, todo o processo junto com você, e que o seu patrocínio vai pagar, e a gente vai te dar os números ali de impacto, alcance, na mídia, número de pessoas que foram, número de pessoas que assistiram, número de pessoas que se inscreveram por nossa frente. E aí eu acho que talvez, sabe? Porque ela fala, ok, se eu coloco um dinheiro aqui e eu vou compor isso, com isso, com isso, com isso, com isso, talvez eu chegue na minha meta. E então você tem que fazer sempre essas aferições. E assim, quando você coloca esses detalhes assim na tua proposta e na tua fala, vai ter uma ou outra coisa que ela vai fazer. Quando ela levanta assim e o olho abre, você fala, opa, isso tá na meta dela. Beleza. Então é em cima disso que você trabalha. E quando você fala, ok, no Itaú, quando eu falei sobre audiência e número de seguidores, o negócio estalou. Vamos fazer para o Santander. Vamos fazer para outros bancos. E vamos começar com isso. E aí, em algum momento, a pessoa vai falar, nossa, os caras vieram do céu, era exatamente o que eu estava procurando. Mas não é, que você, né, plantou, tentou capturar ali e voltou. Hoje, se você é só um asker, né? Você fala, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Ela não quer, né? Que você fica lá embaixo da lista de prioridades dela. Então, no final, é mais um trabalho consultivo, de você tem que entender quais são as motivações dela e meio que, sem declarar isso abertamente, falar, eu estou trabalhando para você. Por isso você deve me dar o dinheiro. Esse é o meu palpite. Mais alguém? O time do Baja. Oi, meu nome é Alex, eu sou diretor administrativo do Baja. Uma dificuldade que a gente também tem é, por exemplo, a gente tem um contato com o patrocinador, mas esse contato é sempre, por exemplo, eles dão peças pra gente, a gente nunca consegue, sabe, dar esse salto acima, a gente só recebe dinheiro mesmo do Patronos, do Fundo de Desenvolvimento da Unicamp, essas coisas. Como a gente conseguiria, tipo, ter algum passo a passo pra gente conseguir dar esse próximo passo, chegar pra algum patrocinador que oferece peça pra gente, pode falar, peça e o dinheiro também? Tem alguma dica pra gente dar esse próximo passo, assim, pra melhorar, acho, o nosso relacionamento, não sei, melhorar a proposta de patrocínio? Qual que é o teu ponto de contato lá dentro? Quem que é a pessoa que você fala? Bom, a gente já tem contatos pré-estabelecidos, mas muitas vezes gente que já foi da equipe estagia lá e ajuda a gente a fazer essa ponte, entendeu? Geralmente é assim que funciona. Mas o tomador de decisão, que área que ele tá? É o cara da engenharia, é o cara do marketing, é o cara do corporativo? Aí, Diego, você que sabe falar. Corporativo ou marketing? Legal. Quando você... Isso é uma coisa que eu participei também, né? Na minha época de Natural One, muitas das coisas que a gente fazia patrocínio era em produto. Por quê? Quando você passa produto bonificado, você consegue abater uma parte de impostos e você não tem um impacto no caixa da companhia. Ou seja, ou você tá... A proposta que vocês chegaram para ele, o que vocês pediram? Acho que esse é um bom ponto. O que vocês pediram e o que vocês ofereceram em troca? Bom, geralmente a gente pede as peças e a gente tem vários tipos de... Mas você pede as peças e reclama que o cara te dá as peças? Não, a gente pede, por exemplo, patrocínio, por exemplo, a gente precisa... Parece que sabe explicar melhor, tipo, fluido de freio, essas coisas, entendeu? A gente pede essas coisas e eles, em troca, sei lá, de nome na carenagem, a gente publica no Instagram, faz esse marketing todo. O meu ponto é, como a gente conseguiria dar um salto adiante nessa parceria, entendeu? Eu acho que para de pedir peça. Fala, não queremos só as peças. E a troca, que é a parte de exposição e marca, eles já fazem essa parte de exposição em alguma outra coisa? Ou seja, o cara compra outdoor, o cara compra, sei lá, stock car.
Porque essa é a solução, esses são os substitutos da solução que você tá fazendo, né? Se o cara gasta dinheiro colocando a marca dele numa carenagem de um Stock Car, talvez ele veja valor, porque você já tem um bolso e um set montado para isso. Provavelmente ele não faz nada disso. Se ele não faz nada disso, ele fala, bom, as peças é meio que de graça. O que acontece, na verdade, é a disparidade entre a tua proposta de valor, que é muito mais baixa para ele do que você imagina, e o que ele está disposto a pagar. Né? Se ele enxerga pouco valor e ele não quer pagar, e aí você pede peça, você entra num ciclo vicioso que obriga você a ficar lá embaixo. Ou seja, essa empresa, a área de marketing, né, que vocês têm relacionamento e contato lá, quais são as coisas que eles já gastam dinheiro hoje e quais são as coisas adjacentes mais próximas que você pode fazer para poder roubar dinheiro de algum outro bolso e que você valha mais a pena do que fazer X. Então, entre fazer nada e colocar o logo lá na carenagem em troca de peças, beleza, dá para fazer. Mas se você começa a pedir dinheiro, você precisa oferecer mais valor do que o vizinho. É que nem, assim, vocês todos passaram na Unicamp. Para você entrar, você precisa tirar uma nota maior do que o cara que ficou para trás. E o dinheiro é a mesma coisa. Você tem um dinheiro que ele começa e ele termina aqui, dali para baixo todas as iniciativas vão pro lixo. Então, qual lugar que você está tomando? Né? O dinheiro que você está puxando, ele vai sair do bolso de alguém. Você está matando um outro concorrente. Né? Então, quais são os seus concorrentes nesse processo? E já começa melhor quando você para de pedir as peças. Né? Se você quer mudar o patamar do teu processo e gerar mais valor, extrair mais valor, fala, não, a gente não faz mais com peça. Porque isso vai obrigar vocês a acharem um modelo que funcione contra dinheiro. O problema de você não conseguir levantar dinheiro e se contentar com a peça significa que você está, vou dizer, conformado em ficar só com as peças. Tira as peças e a sobrevivência de vocês vai depender de vocês conseguirem levantar dinheiro. Aí eu acho que vocês dão um jeito. Então é isso, assim. Quais são as coisas que vocês vão substituir? Se o cara bota um logo no ônibus da Unicamp e aí você fala, não, bota no Baja porque a gente passa na TV. O ônibus da Unicamp não passa na TV. Aí o cara, beleza. Aí você tem o dinheiro do ônibus da Unicamp. Mas você vai tirar esse dinheiro de onde? Você tem que você tem que pensar como o teu patrocinador e falar, tá bom, meu dinheiro de patrocínio é tanto. Hoje eu estou fazendo A, B e C. Eu não sei o que essa empresa faz hoje, por exemplo. Tem que entender o que ela faz e tirar de A ou B. E aí você vai para um pitch, né? Você vai para um contato comercial assim. Por que eu sou melhor do que o logo do ônibus da Unicamp? Vou te explicar. Hoje eu vi o logo de vocês aqui no outdoor. Por que você deveria fazer com o Baja e não com o outdoor? É um negócio móvel e a gente faz temporadas e a gente vai para vários outros lugares e tem televisionamento e tal, e tal, e tal. E é o mesmo preço. Bora fazer? Obviamente dá para fazer. Só que tem um gap aqui de eu sou melhor do que o quê, então? Eu acho que é isso que vocês têm que pensar. Senão vira só esmola. E aí esmola, cara, não dá pra levar. Você fica sempre nisso. Mas não peça mais peça. Você não pode reclamar que o cara te dá peça e você fala, o que você pede? Peça. Então não, né? Pede dinheiro e não se contente com as peças. Porque isso vai te obrigar ao cara falar, não, dinheiro eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Mas ele tá dando dinheiro pra alguém. E você descobre esse alguém e entende o que ele oferece de valor a mais do que você. Manda ver. Eu sou Murilo, 023 da mecânica, também da equipe Baja. E é uma pergunta mais geral, assim, de uma dúvida que eu tenho. Como que a gente, sendo uma extracurricular da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, como a gente mede o valor da nossa marca e como a gente pode, sei lá, usar isso na abordagem com possíveis patrocinadores? Legal. O valor da marca, ele tá sempre relacionado ao impacto na público-alvo. Então, você pode ter... A gente pode falar que a Ferrari tem um valor alto de marca, a Louis Vuitton tem um valor alto de marca e tal. Só que a Renner nunca vai patrocinar a Louis Vuitton para poder colocar a marca dela lá. Por mais que a marca tenha valor, ela tem um valor para um nicho muito específico do público. A marca Rolex tem valor, mas não significa que, sei lá, o iFood vai patrocinar a Rolex. Enfim, você precisa entender qual que é o nicho e em quais frentes que a marca da Unicamp tem impacto e valor. E aonde, na minha opinião, tá esse valor?
tá em empresas que precisam de colaboradores de tecnologia altamente capacitados e etc. Então, a nossa grande marca, né, como Unicamp, ela reside nas pessoas. Né? E eu digo que o maior produto desse tipo de instituição não são as coisas que vocês entregam, patrocínio, mas são as pessoas que vocês saem quando vocês vão para o mercado de trabalho. Tá bom, então como que você consegue valorizar e aproveitar esse impacto maior de marca? Né? Quais públicos que você chega e fala, não, mas eu sou da Unicamp. O cara, opa, beleza, isso faz diferença para mim. É que a gente acaba aqui ficando muito numa bolha, né? Mas isso é bem menor do que eu imaginava. Tipo, é legal quando eu falo que eu me formei na Unicamp e tal, e o pessoal fala assim, ah, beleza, Unicamp, né? O cara é bom e tal. Mas isso aparece muito menos vezes na minha rotina do que eu achei que ia ser quando eu tava aqui. Então a gente, como tá dentro da bolha Unicamp, a gente acha que é, né, essa marca-mãe que eu falo que é a Unicamp e as portas se abrem. E nem sempre é assim. Então eu acho que os poderes que você tem a mais a comunidade vale mais que a marca. Então as pessoas que estão ligadas à Unicamp, elas têm mais poder de abrir portas usando o nome da Unicamp do que a marca em si. Ou seja, se você achar uma pessoa que é egressa da Unicamp, por exemplo, o Fabrício do iFood, ele foi da Compec, né? E ele é um dos investidores anjos do UniAngels e ele é muito próximo da gente porque, baseado no contato dele com a Unicamp, ele nos ouviu e aí a gente conseguiu trazer ele para o UniAngels. Então, como que você usa a marca, mas a marca só é importante para quem viveu a marca. As pessoas que estão fora, elas não levam a Unicamp nesse nível de reconhecimento, de prestígio, como a gente leva, porque você começou agora, mas você vai passar longos anos aqui sofrendo e aprendendo por que isso é, né, um negócio tão difícil. Então, se a gente procurar por egressos da Unicamp, que estão nas áreas, setores e empresas que eu acho que é o jeito de você usar a marca para abrir portas. É sempre através de pessoas. Não tem um crachá que você põe e as coisas abrem, entendeu? Usa a rede que a Unicamp monta, né, e constrói. E a comunidade de pessoas é bem mais importante do que o login. Tem mais uma ali só atrás. Boa tarde, eu sou o Davi, sou da Antares. Minha pergunta é sobre a primeira abordagem. Na primeira abordagem, a gente apresenta a sua equipe, se a gente faz para depois fazer a primeira conexão, depois fazer uma proposta e apresentar as nossas vantagens, ou se a gente já chega apresentando, falando das nossas vantagens, o que a gente quer da empresa e o que a gente pode oferecer. Me dá um exemplo mais prático, tipo, fala em 30 segundos o que você oferece, o que você quer e que tipo de empresa que você está entrando em contato. Um bom exemplo, assim, pra gente fazer um exercício. De empresa, por exemplo, eu diria que uma empresa que oferece fibra de vidro e carbono. Ok. E aí, o que a gente oferece a gente tem uma equipe de foguete modelismo, então a gente faz foguetes. A gente tem acesso e contatos de um setor muito nichado que poucas outras equipes também conseguem oferecer se elas patrocinassem, se a empresa patrocinasse outra equipe. Tá, o que significa acesso e contatos? Porque o cara que tá no mercado faz 10 anos talvez tenha mais acesso e contatos do que você que acabou de começar. Por exemplo, nossa competição, a gente conversa, a gente vai com patrocinadores do setor espacial, não só do Brasil, mas Índia, Colômbia, México, e que só vão para competição espacial. Só tem uma grande no Brasil, por exemplo, que é que a gente vai. Legal. Eu acho que como que seria e aí qual tipo de empresa que você comentou mesmo? Ah, empresas de fibra de carbono, etc. Beleza. Eu acho que um approach legal no LinkedIn oi, tudo bem? Você conhece o Projeto Antares? Aqui a gente trabalha na ponta do desenvolvimento tecnológico de foguetes a propulsão aqui no Brasil, etc, etc, etc. E aqui na Unicamp a gente está formando a nova geração de profissionais que vai trabalhar na indústria aeroespacial com materiais de ponta. E eu queria muito que as pessoas que estão nesse período de formação conhecessem os maiores fabricantes e as empresas também que trabalham com material de ponta. E eu acho que esse relacionamento ele pode render muitos frutos lá no futuro. Que essas pessoas vão carregar as marcas que elas conhecem e aprendem ao longo da carreira delas. Você acha que faz sentido você conhecer o projeto, conhecer as pessoas e ou para onde elas pretendem se alocar? Qual que é a tua proposta de valor? Olha, se você entrar aqui e patrocinar,
esse grupo, esse time vai conhecer. E aí, quando você marcar a reunião e tal, você pode apresentar as competições em outros países, etc. Mas qual que é a proposta de valor que eu vejo como empresa, né? Ok, eu vou conhecer esses caras, eu vou estar próximo deles, vou entender como é feito, e aí tem duas saídas. Ou esse cara é bom e eu vou contratar ele para trabalhar comigo, ou esse cara é bom e em algum lugar ele vai trabalhar numa frente de construção bem importante, e eu vou ser fornecedor dele porque 10 anos atrás eu patrocinei ele. Tá bom, se o retorno é tão de longo prazo assim, você não pode falar com o analista de marketing, você não pode falar com o diretor de marketing, tem que falar com o dono. Porque o dono é o único cara que vai estar lá nos próximos 10 anos. E olhe lá. Então, se você for entregar uma proposta de valor que é longa desse jeito, mas é só um exemplo meu, tá? Você pode pensar em várias outras. Mas se você vai apresentar uma proposta de valor que é longa desse jeito, você precisa estar com o tomador de decisão que está disposto a tomar esse compromisso de 10 anos. Então, quando a gente fala de comprometimento de relacionamento, é porque a indústria aeroespacial é um negócio muito nichado e muito perto do clubinho e que você colocar as pessoas próximas pode ter um valor para esse cara. Mas se você for trabalhar com um negócio um pouco mais transacional, de põe o seu logo aqui e você vai ser visto, eu não acho que uma empresa que faz fibra de carbono, fibra de vidro, tem um plano claro de marketing de conteúdo e de distribuição. Eu acho que isso não é top 3 prioridades dessa empresa, sabe? Top 3 prioridades dessa empresa. Não é difícil de adivinhar. Redução de custo operacional, P&D para conseguir trabalhar coisas que ninguém trabalha ou com custo que ninguém trabalha, e rede de conexão com os principais consumidores do mundo, que é só uma dúzia, que conseguem usar esses materiais. Você não tem como oferecer essas 3 coisas. Acho que nenhuma delas, né? O que você tem para oferecer é um relacionamento com as pessoas que lá no futuro vão ser grandes compradores ou etc. Mas isso você precisa chegar numa pessoa diferente. Então, para cada tipo de proposta de valor, você tem que chegar num público diferente e tem que ir com um caminho diferente. Então, se você for nesse modelo mais transacional, o cara pode te dar só alguns materiais, mas vai ser difícil uma pessoa olhar para isso, sabe? Quando a gente faz aqui investimento, e eu acho que é muito parecido por causa disso, a gente pede dinheiro e para a gente usar esse dinheiro nos próximos 10 anos para investir em startups e devolver. Eu não... Tipo, se a gente vai pegar dinheiro... A gente pegou dinheiro do Banco Carrefour, por exemplo. Eu não posso pegar dinheiro do analista de controladoria, porque ele não tem a autoridade necessária para imobilizar um dinheiro por 10 anos. Né? Então eu tenho que falar com o CFO do banco. E se eu for por baixo, eu nunca vou chegar. Então eu tenho que achar um outro caminho. Né? Então eu acho que é mais isso, assim. Eu acho que é o mesmo sintoma. Talvez a proposta de valor não encaixe com a pessoa que você está conversando. Tem que pensar nas metas e no que ela espera para o negócio, no próximo trimestre, no próximo ano. E aí você ajusta. Legal? Acho que é o tempo que a gente tinha para hoje. Claro. Boa tarde, galerinha do canal. Uhul. Eu sou o Gringo, diretor de projetos da Unicamp Compostos. É mais uma curiosidade, eu queria saber se vocês têm em mente uma abordagem que surpreenderam vocês. O pessoal chegou e falou, ó. Olha, deixa eu pensar. Eu gosto muito do cara que usa canais alternativos. Então, o meu LinkedIn é, assim, uma montanha de coisas. Eu paro uma vez por semana e tem 50 mensagens. E muitos eu só, tipo, não, e deixa. Só que, às vezes, o cara me acha no Instagram. Ou ele, sei lá, faz um comentário no Stories. Eu, tipo, quem que é esse cara? Né? Então, chegar por canais alternativos chama a atenção. Não adianta você tiver uma proposta de valor bosta. Mas, assim, você vai ser ouvido. Eu acho que isso é uma coisa. E segundo, o approach presencial também é bem impressionante. Então, sei lá, eu tô lá em Curitiba fazendo uma palestra e o cara vem e fala, cara, eu te conheço tudo, eu já consumi todos os seus conteúdos, eu quero isso. Eu falo, caraca, o cara veio de Recife pra me ver aqui em Curitiba e tá fazendo o pitch da empresa dele. Porra, tem que ouvir, né? Então, essas duas coisas colocam o interlocutor numa posição difícil de dizer não. Pelo menos de não ouvir, né? Uhum. Então, quando você acessa por outros canais ou dá o trabalho para ir lá presencial, quando a gente vai fazer fundraising, e a gente está fazendo isso agora nos últimos 3 meses, eu estou fazendo um road no Brasil inteiro. Então, eu fui para Floripa, para Curitiba, eu vou para Floripa de novo amanhã. Fui para Recife, vou para Goiânia, vou para BH e vim para cá já na semana passada. Porque esses caras, assim, é um sinal de reverência, de caramba, eu me importo tanto com você que olha eu aqui de novo.
Então, acho que isso é importante. Essas duas coisas eu acho que vão fazer a porta abrir. Aí, se você fecha o negócio ou não, né, é outros 500. Mas acho que tem estratégias para fazer. Só não manda o mensagem padrão LinkedIn de nós somos, não sei o que, não sei o que. Quer conversar? Não quero. Mais um. A gente ainda tem um tempinho, se quiser. Eu tô sem pressa, gente. Meu rodízio hoje, então. Oi, meu nome é Lucas, eu sou da Antares e eu queria saber, né, se você, como alguém que trabalhou em várias empresas de áreas bem diferentes, assim, teria algum insight sobre como as empresas podem ver uma extra, né, que nem a gente que trabalha com foguete, por exemplo, aproximar tal empresa que não tem nada a ver com foguete, por exemplo. Nenhum tipo de material, se a gente estivesse buscando, tipo, algum apoio monetário que não fosse necessariamente relacionado a materiais, porque afinal a gente tem visibilidade internacional, a gente tem, né, um negócio, assim, um contato com uma área que pode ser difícil de encontrar para certas empresas. Então, se você né, teria alguma opinião sobre isso. Eu acho que dá pra usar isso como um meio e não como um fim. Então, ele comentou ali das competições internacionais. Pô, eu acho que tem um approach e um appeal legal para empresas de educação secundária, tipo SPM. Eu sou professor da SPM lá de finanças, né, de pós-graduação. Eu acho que empresas como SPM, FGV e etc. falam, olha, você não quer patrocinar a Antares, a gente vai te levar no mundo inteiro e a gente vai trazer alunos de fora para poder fazer pós-graduação aqui. O cara não necessariamente precisa estar interessado nisso, né? Como esse é o seu produto final. Mas você tem que pensar quem está do outro lado, quem vai assistir, acompanhar e se relacionar com isso. Se vocês têm esse roadshow global, conforme vocês forem evoluindo, fala, pô, se eu coloco aqui, não só o logo da AGV, né? Mas eu tenho que colocar um call to action, vamos montar um programa que a gente vai fazer, sei lá, educação empreendedora para levar o seu negócio para o espaço. Tá bom, e a gente vai fazer isso em vários outros países e tal. Então, nesse caso, o foguete não é o fim, né? O fim é você conseguir levar essa palavra em vários países diferentes para um programa específico. Ontem eu recebi lá na ACE um pessoal do INSPER, que era uma turma de 15 alunos, todo mundo de fora do país. Então tinha gente da Guatemala, Guiné-Bissau, Canadá, Israel e etc., fazendo um programa de pós-graduação no INSPER, que durava um mês. E eles fizeram várias viagens em vários ecossistemas de inovação, São Paulo e tal. E os gringos estavam pagando uma nota. Para eles é barato porque é em dólar. Mas, você consegue fazer isso com um outro approach. E eu acho que essas empresas podem enxergar valor nisso. Mas não precisaria necessariamente ser um foguete. Mas aí entra, né, o carisma, o relacionamento com o Unicamp e tal. E você consegue fazer uma amarração de marca de... decolar, ou sei lá, launch, não sei que, Launchpad e etc. A gente tocou, por exemplo, o Google Launchpad, por exemplo, aqui no Brasil. E aí dá pra chegar na galera do Google Launchpad e falar, tem que colocar ali na base. O nome do Launchpad chama Google Launchpad. O que a gente vai fazer com isso? Né? E vamos levar isso, e no Google, por exemplo, tem aceleradoras conveniadas no mundo inteiro. Mapear as aceleradoras conveniadas nesse programa e falar, olha, eu vou ter um lugar com essa, e vamos colocar aqui o Google Launchpad. Me dá $20 mil. Ok. Então, eu acho que é mais a construção do storytelling nesse caso e não precisa se apegar tanto ao produto final, sabe? Ao que está realmente acontecendo ali. Mas pense em todo o resto da jornada que você faz. Isso pode ter valor para outras pessoas. Pois não. Oi, eu sou a Elô, também sou da Antares. Eu tenho uma pergunta que ela é mais pro lado do que as empresas, os patrocinadores gostariam de ver, por exemplo, nas nossas mídias sociais, se a gente mostra mais sobre o nosso trabalho, tipo, esses produtos finais, se a gente apresenta a equipe, porque essa é um pouco da dúvida do tipo, o que eu vou colocar no meu Instagram que vai chamar atenção, o que eu vou colocar no meu LinkedIn que vai chamar atenção, como que eu vou montar o site, porque a gente está nesse momento de reconstrução das mídias e é uma dúvida meio constante. Bom, eu acho que mais do que olhar pro patrocinador quando você vai montar uma trilha de conteúdo, eu acho que tem várias coisas que não fazer, né? Ou seja, você não pode ser muito polêmico, você não pode ser político, você não pode ser antiético, ilegal, etc, etc. E que, enfim, já é uma linha, ok, simples de desenhar. Só que eu acho que não tem uma trilha de conteúdo que pode cativar mais o tomador de decisão.
Eu acho que no caso da construção de conteúdo, você trabalhar para tua própria base dentro de casa vai ajudar a consolidar a tua audiência, e é a audiência que gera mais interesse para o patrocinador ao invés da tua linha editorial, né? Então, talvez nesse caso, olhar para dentro e quem está mais acompanhando essas coisas, eu prefiro, né, como patrocinador, uma linha de conteúdo ou um grupo que eu não sou 100% comprado com a linha editorial, mas o cara tem 30 mil seguidores, do que um negócio que, nossa, representa muito a minha empresa, mas o cara tem 3 mil seguidores. Esse impacto, eu acho que ele é maior do que alguma mudança editorial que pode ter, mas também, né, não sei de extremo. É isso. Depois o Pedro passa o contato do Elon Musk aí. Acho que ainda é cedo. Boa tarde, meu nome é Breno, eu sou capitão da Unicamp Compósitos. E eu tenho uma dúvida que você tinha mencionado sobre a gente conseguir ir atrás de competidores, assim, pra gente conseguir superar eles. E aí eu queria, tipo, um insight de como que a gente consegue fazer essa pesquisa de forma apropriada. Legal. Quais são os seus principais potenciais patrocinadores? O que você está buscando? Em geral, seria, peça, com todo respeito, a mesma coisa que Antares, quase. Aham. Questões de fibra de carbono, fibra de vidro, resinas, endurecedores. Legal. Então, a gente tá olhando principalmente para materiais. Eu acho que tem uma necessidade de expansão também da visão, porque talvez o que vocês entregam e oferecem, vocês não precisam necessariamente buscar para esse grupo. Porque eu acho que uma dificuldade desse grupo, como eu falei, uma empresa que faz materiais e é uma empresa principalmente fabril, ela tem pouco dinheiro voltado para distribuição de marketing e presença de marca, né? Por quê? Quando a gente olha empresas industriais, fabris, tipo a Natural One, é uma empresa que tem um volume alto, mas a margem normalmente é muito baixa. O que a gente está procurando? A gente está procurando o contrário. Ou empresas com volume mais baixo, mas que a margem seja mais alta, tipo a AWS, a Amazon, Facebook, Meta e etc. Ou outras empresas de software, tipo o iFood aqui vizinho, e eu acho que poderia ser um ótimo patrocinador para todos vocês e ninguém falou, não sei porquê. Então, margem alta, né, e que tem dinheiro para poder desenvolver. O iFood tava anunciando no jornal fucking nacional, sabe? Então, eles têm dinheiro para isso, né? E como você mapeia quais são as ações diretas de marketing dessa pessoa? Eu acho que quando você começa a buscar essa empresa e começa a ter contato com os pontos de marketing dela, você começa a olhar. Você pega essas empresas de fibra de carbono, de vidro aí. Como que tá o Instagram delas? Se o último post é de 2020, eles não investem em marketing, esquece, forget it. Se eles têm uma linha editorial e eles trabalham, né, com a marca, como que eles trabalham a marca? Eles trabalham via patrocínio, eles trabalham via um branding no material do produto acabado que eles fazem, tipo uma Intel que bota ali o adesivinho dentro dos computadores. Qual que é a forma de divulgação e de trabalho de marca dessas empresas? Quanto menor for o trabalho de divulgação e marca, menor a chance que você tem de fechar. Você pode estar resolvendo um problema gigante de um cara que tem R$10, mas ele não vai te dar os únicos R$10 que ele tem. Então ele tem outras prioridades. Então tem um balanço entre, talvez vale mais a pena você ser menos relevante, você ter que fazer um salto argumentativo para poder encaixar o teu storytelling numa empresa maior que tem iniciativas especificamente de marketing, tipo um banco, um iFood, ou uma Amazon, ou alguma outra empresa que tem um volume maior e que pode ser mais amarrada para isso, do que tentar correr atrás de gente que tem um fit muito grande com o teu negócio, mas o cara não tem dinheiro. Ele pode te amar, mas ele não tem dinheiro suficiente porque isso não faz parte da estratégia dele e não cabe. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? O que vocês oferecem é que vocês estão começando para o que eu preciso. Eu acho que essa é a lógica que a gente precisa inverter. O que eu preciso para resolver os meus problemas? Eu preciso de dinheiro. Mas por que eu vou usar esse dinheiro? Eu vou comprar peças, eu vou comprar materiais e tal. Então, né, vamos lá falar com os fabricantes das peças e materiais. Mas vocês estão invertendo a lógica porque não começa com o que eu preciso. Começa com o que o patrocinador precisa, o que o cliente precisa. E aí você monta a tua jornada até ele. Então, o que o cliente precisa? Esse cara precisa de o que vocês estão oferecendo, que é a divulgação da marca e etc. Eu acho que ele não precisa.
mas eu acho que vocês têm que validar por conta própria. Mas uma empresa nesse setor, nesse nicho, um negócio que é um escopo muito fechado, baixa competição, provavelmente ele não precisa dessa divulgação. Tá bom, então quem precisa? E aí vocês começam dali. E é por isso que eu falo para parar de pedir as peças e materiais, porque com o dinheiro vocês fazem qualquer coisa depois. É mais fácil você achar alguém que precisa mais do que vocês têm a oferecer, usar esse dinheiro e comprar as peças, do que convencer o cara que tem as peças de que ele precisa do que o que você tem para oferecer. Isso é uma dor que eu passei também muito na época da Solstício. Eu comecei fazendo prospecção e contato com todas as casas, e condomínios e empresas aqui de Campinas. E no fim das contas eu fui vender um projeto em Tocantins. E aí eu peguei um avião, fiquei 7 horas no avião para chegar lá em Tocantins e executei o projeto. Falei, nossa, que droga, né? Só que eu gastava 90% da minha energia tentando convencer o meu vizinho que tinha que colocar energia solar. E ele me falando não, 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 não. E o cara que realmente precisava, o cara de Tocantins, ele fazia mundos e fundos para poder achar alguém para fazer. E aí ele chegou até a gente. Então é esse segundo cara que é muito mais importante para você do que o primeiro. Né? É sair da conveniência do cara que já tem a peça, que já tá no meu setor, que já entende a proposta de valor, e ir para alguém que realmente está buscando essa solução. Né? E eu acho que essa inversão é necessária. Porque é bom que quando você for pegar patrocínio do iFood, você não pode pedir comida. Você vai ter que pedir dinheiro, porque você não consegue botar comida no foguete. E aí você tem que fazer. E aí isso te obriga a dar esse salto, assim. Esse é um nível de acomodação. Eu tô tentando cortar caminho, evitando o problema. Mas nesse caso você tem que aprofundar e bater de frente, até sair do outro lado. Beleza. Eu conseguindo chegar, então, em uma empresa que eu consiga resolver o problema dela, para eu conseguir, então, vender essa ideia de que eu sou melhor que os outros competidores. No caso, eu preciso achar esses competidores. Isso. E aí, tipo, tem algum método específico ou é meio que procurando, stalkeando, sendo meio rato? Assim? Eu acho que se você stalkear, você vai atender 80%. Por quê? Quando é uma iniciativa de marketing, não tem iniciativa de marketing que fica escondida. Não é iniciativa de marketing. Então, quando você procura o Instagram, as redes, os eventos, as pessoas que ela patrocina, vai ficar muito claro quais são as estratégias e o que ela faz. Hoje, por exemplo, eu almocei com um dos founders da Flash, que é aquele cartão de benefício. E se você pesquisa Flash, você vê claramente onde o cara está posicionado, quais os canais. Você pesquisa ele no Google, você vê que ele tem um remarketing. E aí você sabe mais ou menos quais são as iniciativas que ele bate. Então, primeiro, quando você é atingido por outras iniciativas de marketing daquela marca, isso é um ótimo sinal. Significa que eles estão gastando dinheiro para poder divulgar a marca deles, até para alguém que não vai comprar, como nós universitários. Beleza. E a segunda coisa você consegue ter uma visão um pouco mais clara de quais são os canais e quais são as marcas que eles estão se associando. Então, legal. E aí você consegue ver se o cara, sei lá, patrocina futebol, talvez ele, né, não tenha tanto interesse porque ele tá mirando um negócio de muito mais impacto. Mas se você tem um patrocinador que ele é bem de nicho, ou quais são as empresas que vocês acham que pagam dinheiro para se associar a marcas que têm relacionamento com universitários? Você já parou para pensar nisso? Hoje vocês são um produto para quem? Quem que gostaria de investir para ter mais contato com vocês? Pode falar. Cursinho online, pode ser. Educação secundária. Por isso que eu falei da SPM, por exemplo, que normalmente é um caminho mais natural. Ou GUP, ou agências de emprego, companhia de talentos. A gente conhece também a fundadora da companhia de talentos. Esses caras todos veem mais valor nesse tipo de relacionamento com os alunos, certo? Então, eu acho mais fácil a CIA de talentos patrocinar vocês do que a empresa de fibra de carbono. E aí você pega esse dinheiro da CIA de talentos e fala, oi, tudo bem? Me dá aqui as coisas. Você não quis me dar de graça. Ou você faz os dois. Você me dá aqui de graça, já que eu tô pedindo esmola mesmo, pega o dinheiro e faz outra coisa com ele. Porque aí a gente inverte o jogo de, tá bom, pra quem eu posso ter valor? CIA de talentos, educação secundária, vamos lá na FGV, vamos no INSPER. Porra, porque a galera que tá aqui na Unicamp, eles sabem que tem um nível bem alto. E nesses caras, quando você vai para uma secundária, uma educação, né, uma pós-graduação e etc., isso sobe o nível da instituição. Então, para eles é bom. E além do que, traz uma graninha. Ok. Então, vamos falar com o INSPER, GV, SPM. Vocês falarem com esses três, eu acho que vocês conseguem. Porque esses caras têm um trabalho de marca pesado. Vocês são um produto final. E se você pesquisar SPM uma vez no Google, eles nunca mais vão te largar.
Você vai estar lá toda vez no Facebook, no Instagram. Então, entende a virada de lógica? De você começa com para quem isso pode ser útil, ao invés de quem pode ser útil para mim. Esse trabalho mais autocêntrico, em que eu preciso das coisas e as pessoas têm que prover, é um negócio que mata qualquer negócio. Perfeito, muito obrigado. Maravilha. Alguém mais tem alguma pergunta? Podemos caminhar para o final? Vamos. Maravilha. Tá aqui, não. No campo de visão. A partir desse, né? É. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado pela presença, Pedro. Acho que todo mundo aproveitou bastante, teve bastante pergunta. Agradeço também pela participação. E a gente vai disponibilizar isso. Talvez tenha alguma edição que ele... Algumas para tirar alguns números, né? Algumas coisas que eu passei para vocês aí com exclusividade. E daí a gente vai deixar disponível também com o pessoal da EduCorp no nosso canal do Patronos. Maravilha? Parabéns. Obrigado. Para quem quiser, é só me achar no LinkedIn, Pedro Carneiro. A gente tem um podcast muito bacana da ACE que chama Growthaholics, que são viciados por crescimento. A gente fala sempre, toda semana, toda quinta-feira de manhã, sobre negócio, investimento, startups, tudo isso que eu falei tá lá diluído nesses episódios que eu participei. E quem quiser falar, fiquem à vontade aí também. Valeu. Deixa eu colocar de volta aqui.